Hoje eu quero falar sobre algumas coisas, né, que pode levar uma pessoa a ficar deprimida ou desenvolver um quadro de depressão. Está tá comprovado que a maioria dos nossos bloqueios, a maioria dos nossos problemas emocionais que levam a pessoa à depressão está vinculado à nossa infância, que é a primeira, é o nosso aprendizado, né, as nossas primeiras informações. E o que acontece é o seguinte: quando a criança, passamos pela fase da infância, da gestação e chegamos à fase da adolescência e à fase adulta, na fase da gestação e infância, a primeira infância, a gente está ali aprendendo tudo, ou seja, a nossa mente é como uma folha de papel em branco. E aí quando a gente começa a absorver as informações, nossos pais, a gente vai aprendendo, a gente vai começando a preencher aquela folha de papel em branco. E aí, quando a criança ela se sente rejeitada, ou se sente não importante pelos pais, mesmo que os pais deem amor, mesmo que os pais deem o melhor de si, mas ela interpreta que ela não está sendo amada, interpreta que ela não está sendo acolhida, que ela não está sendo importante no, no lar, no seio dos seus pais, ela futuramente ela pode desenvolver um sentimento de rejeição. E os estudos explicam que estudo científico explica que a nosso aprendizado está do 0 aos 12 anos de idade, ou seja, nesse período a gente está absorvendo as informações. É como eu disse, aquela folha de papel em branco, ela começa a ser preenchida. E dos 0 aos 12 anos começa então a fazer esse processo de preencher, que é onde até esse período a criança vai absorvendo tudo como uma verdade absoluta, então ela não questiona. E os pais são os pais os que cuidam, são aqueles que têm mais autoridade sobre os filhos. Então é eles que instalam todo o sentimento, todo o aprendizado, é os pais que passam. Os pais, no sentido de quem cuida, né? Pode ser o avô, a avó, quem tá de perto da criança que vai educando a criança. E quando a criança ela não tem uma boa percepção, ela interpreta de forma errada, como eu disse. Talvez ela não foi rejeitada, talvez ela não foi amada. Ela foi amada e não foi rejeitada. Mas ela acha que ela foi, então pode desenvolver um sentimento de que ela não é importante para os outros. Pode desenvolver um problema de sentimento de rejeição. E aí vem essa somatória, né? Quando vem o sentimento de rejeição, abandono, começa a somar, é onde que a criança, na adolescência, ela começa a ser uma adolescente triste, um dos casos rebelde, talvez uns adolescentes que não têm desejo de fazer nada, uns adolescentes que é totalmente entregue ao desânimo, e que é onde é uma fase complicada, né? Por si só, a fase da adolescência é uma fase de sair de um período, um aprendizado para outro, ou seja, é uma fase de transposição de um estado mental e corporal para outro estado. É uma fase mais delicada, é a adolescência. E aí vem também a fase adulta, que às vezes o adolescente acha que é uma fase ali, aquela fase de, como ele está na adolescência, acha que aqueles sentimentos ali confusos, o sentimento de timidez, né, onde vem aparecendo as timidez, que é na adolescência, o sentimento de que ela é inferior, o sentimento de que ela não é, ela começa a se comparar aos outros jovens, o sentimento de que talvez ela não é amada, não é aceita em grupos. E aí, quando ela acha que é uma fase, talvez ela pense que vai passar rápido quando ela ficar mais velha, passar talvez dos 18 anos. E às vezes isso não acontece, essa fase não passa. Por quê? Porque na verdade não é uma fase, é um aprendizado que da infância que foi tão forte, é tão impactante que ela simplesmente é, começa ali vir somando. Então começa o adolescente somando aquele sentimento de que ela não é importante. E aí ela acha que vai passar e não passa. Aí chega a fase adulta, né? E onde que ela começa a ficar deprimida. Cada vez mais deprimida, sem saber o porquê que ela está deprimida. E aí ela não sabe lidar com aquilo. E cada vez mais deprimida, mas ela não sabe porquê. E o que acontece é que
para o ser humano, ele não existe passado, ou seja, ele acha que está acontecendo, ainda continua acontecendo, o sentimento de rejeição, o sentimento de abandono, e essa pessoa continua passando aquele sentimento que ela passou na infância. E aí ela não sabe lidar. E é onde começa a desenvolver um quadro de desânimo total, de frustração, de que ela não é capaz, de que ela não consegue sair daquela situação. E aí ela vai desenvolvendo um quadro deprimido, de depressão, né? Fica deprimida e se ela não procurar ajuda, pode desenvolver um quadro de depressão. E para ajudar melhor a entender, o nosso pensamento, esse sentimento de rejeição, o sentimento de quem somos, a ideia que a gente cria de quem somos, na verdade, ela não é a ideia que é nossa. Como eu disse no começo, nossa mente é como uma folha de papel em branco. E quando a gente começa a botar palavras, aprendizados, informações, sentimentos, a gente começa a criar aquela verdade na nossa mente. E já na fase adulta, a gente acha que a gente é aquela pessoa. E também na adolescência, né? A gente acha que é aquele pensamento, aqueles sentimentos, e na verdade a gente não é. Ali é um aprendizado. Então temos que entender que o nosso aprendizado, as informações, os nossos pensamentos negativos, o ruim, todo sentimento ruim, ele não nos define, ele não é quem somos. Somos a imagem e semelhança de Deus. Ele, ele é o nosso centro. Quando a gente tem compreensão de que a gente não é o que as pessoas dizem que somos, e que o sentimento diz que a gente é, mas que somos filhos de Deus e Ele nos fez a sua imagem e semelhança, a gente começa a entender que já que eu não sou o sentimento que eu sinto aqui dentro de mim, já que eu não sou o pensamento que está na minha cabeça, então já que eu não sou nenhum desses dois, e eu sou a imagem e semelhança do Criador, então eu vou procurar olhar com um olhar diferente para a minha história, para a minha infância. Não abraçar a dor interior, o sentimento de rejeição, o sentimento de vazio, o sentimento de que não é importante, como se fosse você, como se você não realmente fosse essa pessoa, como se esse sentimento fosse realmente seu. Essa clareza ajuda muito a pessoa não mais ficar apegado a esse sentimento de rejeição, esse sentimento de abandono. Ou seja, já diminuiu quando você tem compreensão disso, diminui o sentimento de depressão, de ficar deprimido. Mas em muitos casos, o fato de você ter clareza disso não é o bastante. Muitas vezes é preciso procurar uma boa terapia, procurar ajuda com um psicólogo, porque às vezes é um caso mais clínico, mais avançado. Ou seja, você não tem mais controle, você não tem mais estabilidade psicológica para olhar com os olhos diferentes, olhar para a história com uma clareza, o entendimento de que o seu passado ele não é você, mas talvez você não consiga ressignificar apenas olhando para a história, perdoando e tendo uma compreensão, uma clareza de que você não precisa estar apegado a ela. Às vezes é preciso realmente um caso de clínico, é bom você procurar uma ajuda com um psicólogo. E isso não faz a pessoa ser uma pessoa doente. O problema das pessoas às vezes é que não faz doente no sentido, não faz que ela seja louca, né? Achar que é a pessoa doida é porque está procurando um psicólogo. O problema às vezes nessa área é porque as pessoas elas são muito críticas, elas começam a olhar com julgamento e a pessoa que está passando uma situação às vezes tem medo de se expor, tem medo de buscar ajuda porque ela acha que vai se expor e ela vai ser julgada. E aí ela prefere se esconder, que é um caso algo triste, né? Porque precisamos realmente buscar a psicologia para nos ajudar, o conhecimento da medicina. Isso é algo triste quando a pessoa ela se bloqueia de buscar ajuda com medo de ser julgada, com medo de não ser entendida. Mas é isso. As duas dicas que eu dou no caso de já um quadro mais avançado, assim, que você já não consegue mais ter estrutura psicológica e emocional, nesse caso é bom você procurar um psicólogo, fazer uma terapia. Talvez você fale assim, mas não quer tomar remédio, ok. Mas não precisa, tem terapia, a terapia faz com que você não precise tomar remédio. O remédio é para a pessoa que não quer fazer terapia, ou um caso muito sério, né, muito severo, mas você não pode cruzar os braços, porque você não vai melhorar se você cruzar os braços, se você ficar só dentro de casa. Não vai melhorar, entendeu?
tem que buscar ajuda. Não precisa falar para todos que você está precisando de ajuda, que você vai buscar ajuda. Chame em particular uma pessoa que possa te ajudar. Se você não conseguir ir só,